Pessoal, vamos fazer o número 2, ok? Construa um algoritmo que receba da entrada um número inteiro. Mostre se esse número é positivo, negativo ou igual a zero, tá? Sugiro que você pause esse vídeo, né? Para você tentar fazer aí o exercício. E logo na sequência eu vou apresentar a correção, uma possível solução, tá bom? Boa sorte. Pessoal, aqui eu trouxe duas soluções que eu vou classificá-las como incorretas, tá? Ou corretas parcialmente, tá? Por quê? Essas soluções, sintaticamente, né? A utilização do C, do fim C, tudo bem, tá correto, mas logicamente, que é o objetivo maior da disciplina, logicamente você não atendeu a todos os casos de teste, tá? Então veja só, nesse primeiro exemplo, tá? Não copia, presta atenção. Nesse primeiro exemplo, o que aconteceu? O usuário informou na entrada um valor inteiro, né? E daí há algumas condições para verificar se esse número é positivo, negativo ou nulo, tá? Então veja só, na primeira condição, tudo bem, conteúdo da variável A é maior do que zero? Se for, então escreva na saída A é positivo, certo? Só que aí o meu algoritmo acaba aqui? Não, meu algoritmo, tudo bem, a estrutura condicional termina, né, o bloco de instruções dessa condição termina nesse fim C, porém, o meu algoritmo ainda é executado aqui. Só que esse é executado, por ter estruturas condicionais, não necessariamente significa que todas essas instruções vão ser executadas, mas pelo menos essas condições vão ser executadas, vão ser pelo menos avaliadas, tá? Então, por exemplo, se o conteúdo da variável A for maior do que zero, então o meu algoritmo vai imprimir na saída essa mensagem: A é positivo. Fim C, segue o jogo, o que vai acontecer? Meu algoritmo vai perguntar assim: conteúdo da variável A é menor do que zero? Não é. Então, isso aqui é ignorado, né? Porém, como a minha estrutura condicional, ela, nesse caso, ela é composta, lembra que eu falei no vídeo anterior? Se eu tenho uma estrutura condicional composta, obrigatoriamente ou eu vou executar a parte do se ou eu vou executar a parte do se não, tá? Então eu tenho que me atentar a isso quando eu uso estrutura condicional composta, tá bom? Então, um dos maiores erros, assim, equívocos do pessoal que está aprendendo algoritmos é assim, achar que minha condição ela foi atendida aqui, então meu algoritmo nem precisa terminar de executar. Não, infelizmente não. Meu algoritmo ele tem início, meio e fim, tá? O algoritmo ele só termina quando ele atinge aqui, ó, o fim algoritmo, tá? Então, vamos aos exemplos para que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Tá? Desenhar aqui do lado, ó. Já tem até os exemplos, né? Vamos supor que o usuário coloque o número 8 e tecle Enter aqui no lei A. Então o lei A vai pegar esse 8 e vai guardar na variável A, certo? Próxima instrução. Conteúdo da variável A é maior do que zero? Sim, 8 é maior do que zero. Então meu algoritmo vai imprimir na saída 8 é positivo. Acabou? Não. Fim C, continua executando o algoritmo. Conteúdo da variável A é menor do que zero? Se for, então eu executo essa primeira parte e excluo a do C não. Se não for, então eu faço o inverso, né? Excluo a primeira parte e executo o de baixo, certo? Conteúdo da variável A é menor do que zero?
Não, 8 não é menor do que 0, então ignoro isso e executo obrigatoriamente o do senão. Então vai aparecer na saída assim, 8 é nulo. Mas na verdade não é, né? Foi você que construiu o algoritmo, você que programou errado o algoritmo, né? Então, por esse motivo, se o usuário entrar com um número maior do que 0, um número positivo, o teu algoritmo, se for essa solução, ele vai imprimir na saída uma resposta errada. O teu algoritmo vai dizer que o 8 é nulo, mas não é. Tudo bem? Essa é a implicação de eu utilizar uma estrutura condicional composta. Eu posso ter várias estruturas condicionais, uma dentro da outra, várias estruturas condicionais separadas, como é o que está aqui em azul e em vermelho. Em azul eu tenho uma estrutura condicional simples, que começa e termina, e depois eu tenho uma composta que começa e termina. Tudo bem, não está nada errado sintaticamente, mas logicamente está errado. Tá? Então, se o usuário colocar um valor maior do que 0, o algoritmo imprimiria na saída uma mensagem errada. A mais, né? Vamos fazer um teste com um número negativo. Se o usuário entrasse com um número negativo, tá? Que tipo de teste é esse? Eu preciso testar todos os números possíveis? Não. Basta que eu teste um de cada categoria, vamos dizer assim. Nesse caso, o meu algoritmo ele tem que funcionar para 3 categorias, né? Ele tem que dar uma resposta certa para quando eu informar um número positivo, tem que dar uma resposta certa para quando eu informar um número negativo e tem que dar uma resposta para quando eu informar um número nulo. Então, são 3 categorias de teste. Eu não preciso testar todos os números de 1 até o infinito ou de menos 1 até o menos infinito e o 0. Basta que eu atinja uma das amostras de cada um desses conjuntos, tá? Então o menos 2 foi o que eu escolhi. Vamos supor que o usuário coloque o menos 2, tecle Enter. O lei A vai pegar esse menos 2 e guardar na variável A, certo? O conteúdo da variável A é maior do que 0? Não, menos 2 não é maior do que 0. Então o que vai acontecer nessa estrutura condicional? Tudo que está delimitado pelo C e o fim C vai ser ignorado. Acabou? A condicional sim, mas o meu algoritmo continua, né? Conteúdo da variável A é menor do que 0? Se for, eu executo do C e ignoro do C não. Se não for, eu faço o inverso, né? Ignoro do C e faço do C não. Nesse caso, menos 2 é menor do que 0? Sim. Então, executo o do C e ignoro o do C não. Então, na saída vai aparecer assim, menos 2 é negativo. Ok? Acabou? Não, vamos fazer mais um teste, né? Qual que está faltando? O 0. Né? Vamos supor que o usuário coloque o 0 e tecle Enter. O lei A vai pegar esse 0 e guardar dentro da variável A. O conteúdo da variável A é maior do que 0? Não. Então, tudo que está entre o C e o fim C vai ser ignorado. Conteúdo da variável A é menor do que 0? Também não. Então, eu ignoro o do C e executo o que está aqui no C não. Então, vai aparecer na saída 0 é nulo. Tudo bem? Nesse caso, o meu algoritmo ele funciona corretamente para 2 categorias de teste, né? Ou seja, 2/3 da questão eu teria acertado, porém eu ia perder aí 1/3 da questão por conta da lógica incorreta que eu utilizei, tá? Então, esse formato estaria parcialmente correto, tá? O que eu precisaria tratar? Bom, eu precisaria tratar o caso do usuário colocar um número positivo, eu dar a resposta que ele é positivo, mas eu não poderia imprimir nenhuma outra mensagem, como foi o que aconteceu. Essa mensagem que foi impressa aqui, ela se deve ao fato de que eu tenho 2 estruturas condicionais independentes, uma simples que está em azul e outra composta que está em vermelho, só que nenhuma anula a outra.
tá? Nenhuma anula a outra. Nenhuma anula a outra. Se eu tiver duas situações que forem verdadeiras, então essas duas situações vão ser executadas, tá bom? Um outro erro assim comum, né, é você colocar um monte de C um dentro do outro e esquecer de fechá-los. Por exemplo, foi o que aconteceu aqui nesse segundo exemplo. Isso tá sintaticamente tá certo. A escrita tá certa, mas a lógica tá errada, né? Por quê? Aqui, o que dá a entender que aconteceu? Que essa estrutura condicional está começando aqui. Eu coloquei tudo que está aqui dentro fazendo parte dessa estrutura condicional e ela se encerrando aqui no final. Depois, eu tenho essa outra estrutura condicional começando aqui. Tudo que eu coloquei dentro dela, eu digo que faz parte dela e até eu encontrar um fim C. E depois eu tenho uma outra estrutura condicional começando aqui, que eu coloco algumas coisas dentro dela e termina. Então, assim, esse formato, de novo, né, sintaticamente está correto, né? Não tem nenhum erro de sintaxe. Todas as estruturas condicionais estão começando e terminando. Porém, eu preciso pensar um pouco antes de colocar aonde que essas coisas vão começar e onde que essas coisas vão terminar. Por exemplo, nesse caso eu coloquei que o A maior, a condicional que eu estou definindo ali, o A maior que zero, está terminando só lá no final, mas não é, às vezes não é isso que eu quero dizer, né? Só que por um equívoco a gente acaba colocando lá achando que não vai ter nenhum efeito, mas tem, tá? Então nesse caso o que vai acontecer? Vamos supor que o usuário coloque o número 8 e tecle Enter, né? O lei-A vai pegar o 8 e guardar na variável A, tudo bem. Aí eu vou perguntar assim, conteúdo da variável A é maior do que zero? Sim, então escreva. A é positivo, certo? 8 é positivo. Depois, acabou? Não, continua aqui dentro, né? Ó. Conteúdo da variável A é menor do que zero? Não. Então, ignora tudo isso aqui. Acabou. Vamos fazer um teste com um número negativo. Vamos supor que o usuário coloque um menos 7 e tecle Enter. O lei-A vai pegar esse menos 7 e guardar na variável A, né? Então eu vou perguntar assim, conteúdo da variável A é maior do que zero? Não, menos 7 não é maior do que zero. Então o que vai acontecer? Tudo isso aqui vai ser ignorado. Então, meu algoritmo para o menos 7, para um número negativo, não vai funcionar. E o mesmo vai valer para o zero, né? Ok? Então, uma solução mais intuitiva, talvez que vocês devem ter feito aí, seria assim, eu colocar estruturas condicionais independentes. Independentes em que sentido? Eu estou especificando cada caso. Quando ele é positivo, ou seja, maior do que zero, quando ele é negativo, menor do que zero, ou quando ele é nulo, igual a zero. Faço 3 condições e tudo bem. Se o usuário colocar o 8, eu vou entrar nessa condição e executar. 8 é positivo, certo? Acabou aqui o algoritmo? Não. Eu vou validar aqui. A é menor do que zero? Não. 8 não é menor do que zero, então ignora. Depois, A é igual a zero? Não. 8 não é igual a zero, então ignora, fim algoritmo. Todos os outros casos são similares, né? Vamos supor o menos 7. Quando o usuário colocar o menos 7 e teclar Enter, o que vai acontecer? Vou bater nessa primeira condição. Conteúdo de A é maior do que zero? Não. Então, ignora esse. Conteúdo de A é menor do que zero? Sim. Então, escreva na saída. Menos 7 é negativo. Acabou, fim C, né? Acabou o algoritmo? Não. Ainda tem aqui, ó. Conteúdo de A é igual a zero? Não. Então, ignora. Tudo bem? Ups.
E o mesmo vale para o 0, né? Quando o usuário teclar Enter, colocar o 0 e teclar Enter, ele vai bater nessas duas condições antes e vai ignorá-las, né? Porque o A não é nem maior nem menor que 0. Ele é igual. Então, portanto, essa instrução vai ser executada quando o usuário colocar o número 0. Beleza? Tem uma outra solução, talvez essa seja um pouco mais elaborada, mas é eu colocar um C com um senão, um C dentro do senão e tudo mais, tá? Essa é mais para mostrar assim que eu posso sim colocar uma estrutura condicional dentro da outra, desde que eu não me perca na lógica, tá? Então eu desenhei aqui à direita os possíveis fluxos com essas instruções. Basicamente, cada número que está aí corresponde ao número da linha do algoritmo, tá? Então vai funcionar assim. Se o usuário colocar um número, o valor 0 de entrada, o que meu algoritmo vai fazer? Ele vai bater nessa linha, vai perguntar, A é igual a 0? Se for, então escreva na saída, A é nulo, 0 é nulo, tá? A partir do momento que eu tenho um C junto com o senão, o que vai acontecer? Ou eu faço essa parte, ou eu faço essa parte. Como logo de cara o meu número ele já foi verificado que ele é igual a 0, então automaticamente eu executo essa parte e excluo essa outra parte. Tudo que está delimitado no senão. Beleza? E se o usuário colocar um número negativo, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai bater aqui nessa condicional e vai perguntar, esse número é igual a 0? Não é, então ignora essa parte e vai para o senão. Dentro do senão eu tenho uma outra condicional. Nessa outra condicional, eu pergunto se ele é maior ou menor, né? Então, tipo assim, se o conteúdo de A for maior que 0, então escreva A é positivo. No caso, que nem está ali no exemplo, menos 5 não é maior do que 0. Então, eu não vou executar esse e automaticamente eu executo esse do senão, o senão de dentro, né? Menos 5 é negativo. Tudo bem?